seguidores aqui no Hoje é Notícias, nosso endereço no Instagram. E não só no Instagram, nós estamos sempre em 2 canais, no Instagram e no YouTube. E no YouTube o nosso canal é o Oeste Goiano Notícias. Hoje, terça, a gente está por aqui. E precisamos dizer que não só nas terças, nós estamos sempre recebendo convidados e fazendo entrevistas também nas quintas-feiras. Portanto, sempre terças e quintas são os 2 dias da semana para a gente fazer as entrevistas e levar assuntos sempre importantes para o nosso grande público de Iporá e da região. E vamos agora anunciar mais um assunto importante. Eu até já antecipei na quinta-feira passada, quando eu terminei a entrevista daquela ocasião, eu já tinha avisado que o Dr. Márcio Moraes Ribeiro, proprietário da Nefrocenter, da Clínica de Hemodiálise de Iporá, estaria aqui. E, de fato, ele está aqui do meu lado, é o meu convidado, será o nosso entrevistado, para falar de uma empresa da área de saúde importante, empresa que já por anos vem atuando aqui, e Iporá, antes da Nefrocenter, tínhamos um problema sério de pacientes renais crônicos que se deslocavam para Goiânia, viagens desconfortáveis, e a família dele resolveu esse problema para Iporá. A gente vai, a partir de agora, falar com ele, doutor Márcio, está aqui do meu lado. Doutor Márcio, boa noite, boas-vindas. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Estamos aqui para poder falar um pouco da hemodiálise, da doença renal crônica, do cenário da nefrologia na nossa região, né? E informar também sobre prevenção e pontos aí que a gente pode sugerir melhorar a saúde para todos nós aqui que estamos no Oeste 1, né? Exatamente. Então, a gente está iniciando a entrevista, vamos falar da Nefrocenter, falar dessas questões de saúde ligadas aos renais crônicos, e tem uma novidade, hein? Tem uma novidade na área política que ele vai anunciar aqui no final da entrevista. Aguardem, a gente faz o suspense, é uma forma de segurar aí o internauta, fique conosco, porque tem uma novidade política surgindo por aí. Mas vamos inicialmente, doutor Márcio, falar da Nefrocenter. Eu acompanho, tenho 32 anos de noticiário aqui em Iporá, eu vi a Nefrocenter surgir, e agora eu quero ouvir do senhor. Como é que surgiu a Nefrocenter, para a partir daí a gente falar do dia a dia dos pacientes e do tratamento. Mas a gente se lembra, doutor Márcio Moraes Ribeiro, a gente se lembra que era a gestão do doutor Marco Maon, segundo mandato dele, quando ele teve uma iniciativa, a família ligada a Caiapônia procurou, teve ali uma parceria público-privada e surgiu a Nefrocenter, me lembro na ocasião, se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir, parece que a prefeitura cedeu o lote e aí foi edificada aí pela empresa, aquele prédio que está ali é na Quintino Vargas, na Avenida Quintino Vargas, próximo ao cemitério Dom Bosco, e lá está a Nefrocenter. E na gestão do Dr. Mark, naquela ocasião, não foi possível consumar, foi na gestão do José Antônio da Silva Sobrinho, é que, de fato, o prédio foi inaugurado, parece que nem chegou a funcionar, foi uma ação demorada, teve um problema de esgoto sanitário, que eu me lembro, que fez com que demorasse um pouco mais para a Nefrocenter atuar, e nesse tempo todo, os renais crônicos de Iporá sendo transportados para Goiânia para fazer por lá a hemodiálise. Mas, por fim, já era, eu creio, a gestão do Danilo Greick, quando começou a funcionar. Mas eu quero ouvir agora de você sobre a fundação da Nefrocenter, como é que surgiu a ideia? A Nefrocenter, a ideia foi num trajeto indo para Rio Verde, eu e meu cunhado, que era renal crônico, depois transplantou, numa conversa nossa daqui para lá, eu era estudante de medicina ainda, ele falou para mim, vamos montar uma clínica de diálise, você faz nefrologia? A partir dali eu faço. E a partir dali foi plantada uma ideia, num trajeto onde ele foi num dia fazer o tratamento dele em Rio Verde, que ele fazia nessa época em Rio Verde. Então, a partir dali, a gente começou a colocar essa ideia em prática. Ele é quem? O Vanderlan, o marido da minha esposa, que hoje é falecido, né?
Ele faleceu por complicações do transplante. E então, a partir dali, plantou aquela ideia, e aquela ideia foi colocando para frente. Eu estava na faculdade, comecei a redirecionar toda a minha linha para a nefrologia. Então, eu busquei acompanhar um professor meu, Pazelli, lá de Barbacena, excelente médico, excelente nefrologista, e comecei a acompanhá-lo e comecei a dar seguimento para a nefrologia até então ali. E, por aqui, começamos a movimentar tudo que foi esse trajeto que buscamos ali com o MAC para poder buscar apoio e tudo, e começar a construir e colocar em prática aí essa ideia que surgiu. Então, depois que eu formei, estava nessa trajetória, fiz nefrologia no Rio de Janeiro, no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde fiz várias amizades também, tem grandes amigos lá. E quando eu já estava no Rio de Janeiro, já tinha terminado a nefrologia, assumi uma clínica de diálise lá, Policlínica Grande Rio. Já visando ganhar experiência. Já visando ganhar experiência. Eu era responsável técnico. E a partir dali, aqui foi conseguindo desenvolver melhor. E foi quando, em 2014, nós conseguimos abrir a clínica, né? E eu trouxe uma enfermeira de lá, que é a enfermeira RT nossa, que está até hoje com a gente aqui, que ela estava saindo do serviço. Eu falei, opa, espera aí um pouquinho, você não quer trabalhar comigo em Goiás, não? Não sabia que ela iria aceitar. Trouxe de longe. Trouxe de longe. Vamos embora. Chegamos em Iporá, 1º de maio de 2014, onde quem tinha experiência no serviço era somente eu e ela. Nós contratamos todos os técnicos, hoje ainda tem técnico da nossa época, ainda de 2014, que está com a gente até hoje, excelentes profissionais e todos que passaram com a gente. A partir dali começamos a treinar o pessoal, os técnicos, tudo, fazer o treinamento, máquina. Então, a gente montava máquina, funcionava paciente, foram 3 meses ali junto e conseguimos colocar essa engrenagem para funcionar. E de lá para cá tivemos grandes desafios, mas estamos firmes, forte e querendo melhorar mais ainda a nefrologia na nossa região aí. E é um investimento de alto custo, um investimento caro, né? Muito, muito. Custou, prédio e equipamentos, principalmente. Equipamento, insumo. Hoje nós vivemos um grande problema, Valdeci, é que o financiamento do SUS, ele não acompanha o aumento, entendeu? Não tem uma correção. Então, hoje nós estamos vivendo uma defasagem, principalmente no estado de Goiás. Alguns estados, como Rio de Janeiro, Mato Grosso, eles já entenderam essa defasagem e que o sistema de hemodiálise que presta serviço totalmente para o SUS, que nós somos totalmente do SUS ali, o serviço não de diálise. Tem atendimento particular. Tem atendimento particular quando surge, às vezes, um paciente que às vezes faz e pronto, mas não, fluxo não. É SUS, diretamente somente SUS. Só SUS. O paciente que faz hemodiálise. É aquele que vai fazer uma primeira vez e que até então... Ou às vezes está internado, é uma insuficiência renal aguda, que tem probabilidade de reverter a situação, faz 2, 3 diálises. É um temporário, exatamente, que às vezes tem uma grande chance de recuperar a função. Doutor Márcio, então a história foi contada aqui, como surgiu a Nefrocenter em Iporá, a clínica de hemodiálise de nossa cidade, que atende a região toda. Daqui a pouco ele vai falar disso, dos municípios que são atendidos pela Nefrocenter. Então, pelo cálculo aqui, são 12 anos de Nefrocenter em Iporá? 12 anos de Nefrocenter, corretamente. É a história de uma unidade de saúde importante em nossa cidade. Estamos com ele, o doutor Márcio Moraes Ribeiro, e estamos numa transmissão que chega aí até você, uma transmissão que parte daqui, do nosso estúdio aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771. E essa transmissão que chega até você, sempre com assuntos importantes, tem apoios. Nós, para fazermos esse trabalho, contamos com apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, é o maior, é o melhor, é o mais ágil para atender quem mora em Iporá, inclusive atender até pelo WhatsApp. Quem mora dentro de Iporá, em algum bairro, pode pedir e receber em casa. E, para isso, o pessoal já memorizou aí o 649-8154-1495. Temos conosco na transmissão a Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais,
atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa, a Bioenge, é da Maiara e do Wendel, 2 experts em meio ambiente. O contato deles é o 649-9623-5621. Temos conosco o Posto Rede Parceirão. 2 endereços para te vender o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real aqui em Iporá faz parte dessa rede, Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. E temos conosco aqui na transmissão o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e além de atender Iporá com coletas, faz também coletas em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Seguimos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Márcio Moraes Ribeiro, proprietário da Clínica de Hemodiálise de Iporá. Ele já contou aqui a história da clínica e eu passo a falar um pouco a respeito dessa doença, que é a questão dos rins e a insuficiência renal, né? E me fale disso e como é que surge isso e até o que é possível fazer preventivamente para se evitar isso, porque a gente tem amigos nessa condição e sabe que é uma vida dolorosa. É uma atenção semanal me parece que 2 vezes por semana, ter que submeter 3 vezes. 3 vezes por semana ter que submeter a uma hemodiálise. Primeiro, a doença. Que doença é essa? A doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa. É frequente, chega no meu ambulatório, o paciente, quando a gente fala para ele, você vai precisar da hemodiálise. Ele, doutor, eu não sentia nada. Como hemodiálise? Eu não sentia nada por esse motivo. É uma doença que ele não sinaliza. Então, pacientes que têm pressão alta, diabetes, uso crônico de anti-inflamatório, obeso, tem que estar atento. Esse é o público mais sujeito. Mais sujeito, exatamente. Obeso, no quem Brasil, tem pressão alta. Diabetes, hipertensão e obesidade. Porque a obesidade ela está junto com a hipertensão e com diabetes. Uma pessoa obesa, ele tem resistência insulínica, ele já está praticamente diabético ali. Talvez não foi só diagnosticado em si, entendeu? Porque um paciente diabético, um paciente para poder ser diagnosticado diabético, ele já sofre lesões 10 anos atrás, antes de ser nomeado como um paciente diabético em si, diagnosticado, entendeu? Então, existe exame simples de urina e de sangue que você consegue, e baratos. A creatinina é um exame de sangue que você consegue fazer e barato, você já consegue identificar se o rim está tendo alguma alteração ou não. Então, os pacientes diabéticos e hipertensos têm que estar atentos a isso. Em relação à albumina-creatinina, que é a perda de albumina pela urina. E a classificação da doença renal crônica ela é classificada em 5 estágios. E onde é estágio 1, 2, 3, 4, 5, o 5 já é ali dialítico, né? E pela classificação A é pela perda de proteína. Às vezes o paciente está em estágio 3A, ele é um paciente de baixo risco. 3C, ele já é o 3B, ele já é um paciente com risco maior, porque a perda de proteína na urina ali, ela é um marcador de mau prognóstico da evolução da doença renal ali, entendeu? Doutor Márcio, e quando se faz, e a gente faz, e muitos fazem, é nosso check-up anual. O médico, ao fazer o nosso check-up anual, ele enumera lá uma série de exames, a gente faz aqueles exames, apresenta para ele e ele, enfim, vai fazer uma leitura de como é que está a nossa condição de saúde. Eu pergunto, esse exame que o senhor citou aí, está sendo citado, está sendo incluído nos check-ups anuais de pacientes? Creio que sim, entendeu? Porque é um exame bem popular. Uma situação que eu identifico, que os pacientes sempre chegam no ambulatório, é que eles viram e falam que o médico falou que meu rim não está funcionando bem, meu rim não está funcionando bem, e não colocam a classificação e um plano de abordagem para poder conscientizar o paciente que ele consegue, às vezes, se o rim não está funcionando bem, ele consegue estacionar a perda daquela função ou, às vezes, até reverter.
retardando ou às vezes até evitando um ingresso na hemodiálise ali. Porque a hemodiálise, como você colocou, é um tratamento difícil, triste, mas é uma oportunidade que o paciente está tendo de continuar a vida dele. Que outrora não tinha. Que outrora não tinha. De estar do lado da família, de estar cumprindo a missão dele aqui. Entendeu? Então, é sofrido por quê? Porque a prevenção, ela não é abordada de forma adequada. Então, o paciente, quando ele chega na hemodiálise, ele já chega com catéter provisório, ele já chega com a cardiopatia, entendeu? Ele já chega com o sistema vascular todo ruim. Então, a perspectiva de vida desse paciente dentro da hemodiálise é baixa. Por isso que a mortalidade é alta. E não o tratamento maltrata o paciente. Mas se o paciente é preparado antes, se é confeccionado uma fístula, se é abordado de forma, um geral todo do paciente, esse paciente chega, ou às vezes nem chega, mas chega às vezes com uma condição melhor de receber aquele tratamento e ter uma melhor qualidade de vida. Porque tem como se ter qualidade de vida em hemodiálise, entendeu? Tem como. Tem como, com certeza. E a prevenção, então, me parece simples. A prática preventiva é possível, com as questões aí da obesidade, cuidar de manter Isso, no peso, obesidade, cuidar da pressão arterial. Controle da pressão, controle de diabetes, histórico familiar de doença renal crônica, você tem que estar de olho. Tem uma doença renal policística, que é autossômica dominante, que passa de genes. Então, o pai que tem essa doença, o filho tem uma grande chance de ter. Então, a abordagem, o acompanhamento precoce, você consegue retardar ou, às vezes, até evitar o ingresso ali na hemodiálise. É isso aí. Ele é Dr. Márcio Moraes Ribeiro, proprietário da Nefrocenter. E a Nefrocenter é a nossa clínica de hemodiálise de Iporá. Está sendo aqui o nosso entrevistado para falar desse assunto tão importante, que é a questão do tratamento para aqueles que possuem aí uma deficiência na questão do funcionamento dos rins. E os rins, o papel deles é para purificar o sangue. Isso, uma das funções, né? Mais de uma, então. Mais de uma. O rim é um órgão assim excepcional. Ele tem a função de filtrar o sangue, limpar as impurezas, equilibrar os eletrólitos ali, que é cálcio, magnésio, potássio no nosso organismo. Ele tem a função de controlar a anemia também, porque tem um hormônio que é produzido pelos rins, que é a eritropoetina, que ele amadurece as células do sangue, ela sai da medula óssea, então ele amadurece essas células ali para o paciente. Até então, que o paciente renal crônico, a maioria deles são anêmicos, porque o rim ele perde a sua função, perde a capacidade de produzir a eritropoetina, então esses pacientes se tornam anêmicos. E está relacionada ao distúrbio ósseo também. O PTH, que é um hormônio produzido pela tireoide, quando o renal crônico, quando o paciente se torna renal crônico ali, ou às vezes até no tratamento conservador em si, ele começa, às vezes, desenvolver hiperparatiroidismo secundário. O que significa isso? É quando o PTH aumenta demais no sangue e esse hormônio ele começa a resgatar cálcio dos ossos e jogar dentro da corrente sanguínea. Entendeu? Então, ele mexe com o sistema inteiro do organismo, com a pressão. Então, o rim ele é maravilhoso nessa função. Lógico, o nosso organismo todo não tem separação. É uma integração metabólica, mas o rim ele tem essas peculiaridades e essas funções dele que é maravilhosa. E são 2 rins no corpo humano, né? Dois rins no corpo humano. Eu pergunto, e quando acomete uma insuficiência renal, ela pode chegar apenas em um rim ou a coisa acontece nos 2? Identificou alteração na creatinina ou na perda de proteína, se você fez só o exame de sangue, não dá para você diferenciar se é em um rim ou em outro, entendeu? A função é global. Até então, um paciente que transplanta, ele recebe um rim. Ele fica com os 2 anteriores, que não tem função, e recebe um rim doado, que é colocado aqui à frente. Esse rim normaliza a creatinina na maioria das vezes. Lógico que pós-transplante tem várias complicações, que o paciente às vezes pode sair com a lesão e aquele rim sair com a função debilitada, uma alteração ali na creatinina.
Mas com rim só você consegue manter o nível de creatinina no sangue normal. Não dá para você identificar só pelo sangue se há alteração unilateral ali nos rins. É isso aí. Muitas informações, informações úteis, informações que nos acrescentam muito aqui. Através dele, o Dr. Márcio Moraes Ribeiro, proprietário da Nefrocenter. 12 anos de Nefrocenter em Iporá. E foi realmente, eu me lembro da ocasião, foi uma grande conquista para Iporá e uma conquista para a região. Agora, doutor, esse atendimento é regional, né? Ela chegou aqui estrategicamente, vocês escolheram Iporá, porque Iporá é uma cidade geograficamente bem situada, aqui, numa distância de Goiânia, numa distância de Barra do Garça, numa distância de Rio Verde. É uma área geográfica importante, estratégica, cidade polo. E aí eu pergunto, quantos atendimentos é feito, quantas cidades, como é que é esse dia a dia lá em número de atendimentos? Hoje, o atendimento, hoje nós estamos com se eu não me falha a memória, 105, 106 pacientes. A gente atende em média aí de 15 a 19 municípios, é o Oeste 1 todo, que está ali, Fazenda Nova, Amorinópolis, Arianópolis, Israelândia, Ivolândia, Jaúpaci, Moiporá, Montes Claros, Novo Brasil, Palestina, Piranhas, se eu não me falha a memória, deve ter mais alguns municípios aí, que a gente drena todos esses municípios. Então, quase 20 municípios aí recorrendo a Iporá. Recorrendo a Iporá, exatamente, a Nefrocenter. Eu, entrando nesse ponto, eu busquei várias vezes reunir para que todos os municípios olhassem para a nefrologia de uma forma diferente, entendeu? Para que todos ali se unissem e fizessem algo para poder entrar com a medicina, a nefrologia preventiva, que é o que nós precisamos aqui. Hoje, o SUS não cobre o tratamento conservador que a gente fala, que é identificar o paciente ali, dependendo do estágio já da doença, e acompanhar ele para poder preparar ele ou evitar que ele ingresse. Então, a Nefrocenter cumpre esse papel também preventivo, para evitar de chegar a esse estágio. Com certeza, cumpre esse papel preventivo, mas quem tem acesso é a pessoa que vai ter que pagar particular, infelizmente. Entendeu? Pelo SUS... A saúde pública não encampa isso satisfatoriamente? Não, o conservador não, infelizmente. Desde o início, eu já mostrei a importância de prestar esse serviço e ter uma base no hospital que atenda esses pacientes também. Porque é frequente eu ouvir o paciente chegar para mim no dia da diálise: doutor, passei mal, fui para o hospital, às vezes até ligar e mandar mensagem. Qual medicamento que eu posso tomar? Porque o médico não quis me atender porque eu sou renal crônico, entendeu? Hoje isso diminuiu, porque tem médicos clínicos que me acompanham, que já pegou uma certa experiência no atendimento e perdeu esse medo de atender os pacientes, porque é um atendimento, uma pessoa comum. Lógico que tem algumas observações que você tem que estar atenta na abordagem desse paciente, mas se o paciente chegou grave ali, você vai atender ele normalmente e abordando. Mas, às vezes, alguns colegas, que às vezes recém-formados, ficam inseguros. É normal. Eu entendo isso perfeitamente. Por isso que a gente tem que colocar isso em prática e divulgar para que o atendimento para esses pacientes que já fazem hemodiálise tenha mais segurança, mais tranquilidade, que eles sejam mais bem abordados. Porque se hoje um paciente complica, ele vai esperar uma vaga e ir embora. E às vezes no hospital não tem. Muitas das vezes a gente já foi no hospital, levou a máquina, dialisou o paciente sem o contrato, às vezes só liberando pelos gestores, mas nunca teve nada concretizado e falar: vamos formalizar isso aqui e colocar em prática. Entendeu? O que precisa. Exatamente. E então ele disse, bem, são quase 20 municípios atendidos pela Nefrocenter, a clínica de hemodiálise, e são, então, aí, pelo que eu entendi, mais de 100 pacientes que fazem a hemodiálise. Mais de 100 pacientes que fazem hemodiálise. São divididas... Um pouco mais de 100. Um pouco mais de 100. Nós estamos com não chega a 150, não. Não. Nós estamos quase 110. Por aí. Já chegou um pouquinho, mas às vezes um paciente vai a óbito, aí espera uma admissão,
mais ou menos hoje nós estamos com 107, 104, eu não te falo exatamente o número exato. E a rotina desse paciente, doutor, parece que 3 vezes tem que ir lá. Tem os dias certos, cada um tem seu dia? São divididos em segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Segunda, quarta e sexta tem primeiro, segundo e terceiro turno. Entro a turma às 6, às 10 sai, 10h30, 11 horas entra a outra, 2h30, 3 horas, está saindo e entra a outra turma e por volta de 7h30, 8 horas, a última turma vai embora. No fim de semana não tem o atendimento? Porque... Só domingo que não, sábado tem. Sábado. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. É isso aí, então esse é o dia a dia lá na Nefrocenter. E o procedimento é o equipamento purificar o sangue. Isso dura quantos minutos? São, em média, 4 horas. O paciente tem que ficar 4 horas? 4 horas, exatamente. Lógico que tem algumas prescrições que cada caso é um caso. Essas 4 horas são 12 horas semanais, mas existem tratamentos melhores que são feitos lá fora em alguns planos, que às vezes o paciente dialisa 2 horas todos os dias, que você consegue imitar melhor a fisiologia. Porque você entra na máquina, o acesso é feito através ou de um catéter provisório, né, que é o CDL, ou pela fístula, que é um acesso permanente. O que seria uma fístula ali? A fístula é uma anastomose, uma emenda de uma artéria, de uma veia em uma artéria, para poder aumentar o fluxo e aquela veia ela ficar mais calibrosa e aguentar a agulha que é grossa, para poder puxar um fluxo de sangue grande. E esse sangue sai pelaquela via venosa, passa no capilar. Esse capilar ele é cheio de fibras que a água que vem do tratamento contrária, ali ocorre a filtração e a retirada de líquido. E o equilíbrio, cálcio, potássio, no paciente, tentando imitar aí a fisiologia. Mas o fato é que ele pode ficar até quase 4 horas lá. E é desconfortável ou tem uma comodidade? Tem uma comodidade. As cadeiras a gente tenta oferecer o melhor, entendeu? Em cima dessa dificuldade que eu já te falei, que é o financiamento que está defasado, que o Estado de Goiás tem que acordar para isso. E nós, desde que abrimos, nós, Goianésia, Aparecida de Goiânia, que nós temos uma turma aí que está, né? Nós somos empresários disso aí, nós somos nefrologistas também, estamos sofrendo com essa realidade e está tentando colocar a parte pública ciente disso tudo, mas infelizmente... Melhorar a tabela do SUS. Melhorar a tabela do SUS, que nenhuma correção tem, entendeu? E você sabe que os preços não... Temos aqui do nosso lado um médico, ele é o Dr. Márcio Moraes Ribeiro. Ele é o proprietário da Nefrocenter, a clínica de hemodiálise de Iporá. Estamos levando até você esse assunto importantíssimo, esclarecimentos que muita gente não sabia. Realmente é um mundo diferente essa questão do atendimento aos renais crônicos. Nossa transmissão tem apoios importantes. Contamos aqui com apoios importantes para entrevistar as pessoas que aqui vêm. Hoje é o Dr. Márcio que aqui está. E na próxima terça-feira será uma outra pessoa. O Dr. Márcio está aqui falando de saúde e no finalzinho dessa entrevista tem uma surpresa aí. Ele vai falar de algo que tem a ver com política, com eleições 2026. No final desse bate-papo, você vai saber a respeito disso. E a gente tem essa transmissão com apoios do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega dos resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, ali na Avenida Pará, 365. E além de coletar em Iporá, o Bioanálise é o laboratório que faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos aqui na transmissão Posto Rede Parceirão. 2 endereços para servir você. 2 endereços e estratégicos. Um em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e o outro aqui em Iporá, no Posto Real. O Posto Real é um posto que faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Bioenge Soluções Ambientais é a empresa aqui da região que atende você para cuidar da área
de documentos de meio ambiente. Quem quer documentação na área de meio ambiente, recorre a Maiara e o Wendel. Esses dois são os proprietários da BioEng Soluções Ambientais. O contato da BioEng é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Mais de 4 décadas. Mais de 4 décadas servindo Iporá e a região. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Eu continuo falando com ele, falando de saúde, falando sobre o atendimento que é feito aos renais crônicos. Agora, doutor, a pessoa está ali nessa vida de se submeter 3 vezes por semana à hemodiálise e ele fica ali numa expectativa que parece que para interromper essa rotina de 3 hemodiálises por semana é só o transplante, não é mesmo? É, isso. Para poder. O transplante, né, muitos às vezes confundem com uma cura, né, mas não é. Hoje existem 3 tipos de tratamento da doença renal crônica. Tratamento ATRS, que é o tratamento renal substitutivo, né, que é a hemodiálise. A diálise peritoneal, que é feita através de um catéter que coloca no peritônio. Ali você coloca um líquido que é concentrado e através da membrana do peritônio é feita a diálise em si. Aí ele toca a vida dele com esse... Ele não precisa de uma máquina, exatamente. Ele tem um equipamento no corpo? Ele tem um catéter. Ele tem o peritônio. O peritônio é do nosso organismo, entendeu? A bolsa peritoneal. É colocado um catéter no peritônio e ali é infundido um líquido com as concentrações e através do peritônio é feito a diálise. O papel dos rins. O papel dos rins. Então é uma alternativa. É uma alternativa. Mas isso é de alto custo? Não é de alto custo, vamos dizer assim. Às vezes, hoje está divulgando um pouco mais. Em alguns lugares a diálise, porque para você, ou às vezes oferece para o paciente chega, está na hora de decidir, vou precisar da hemodiálise. Entendeu? Você oferece para ele. Tem alternativa de diálise peritoneal, que é o catéter em si. Esse paciente ele recebe um treinamento junto com um acompanhante, é modificado na casa dele a sala, é feita toda uma preparação para ele fazer as trocas das bolsas para poder evitar complicações como infecção, que é uma das complicações. Então ele nem precisa ir à clínica, ele tem um dia a dia em casa. Ele tem um dia a dia em casa. Com Exatamente. Esse equipamento aí. Exatamente, com o catéter peritoneal ali, ele consegue fazer em casa. Ele só acompanha uma vez por ano, uma vez por mês, com o nefrologista, para poder ver se os exames estão dentro certo da normalidade dali para o paciente. E o senhor disse que são 3 formas. Aí tem a outra é o transplante. A hemodiálise é o que a gente consegue. E a hemodiálise é um tratamento também, porque o paciente ele recebe um órgão que não é dele, o organismo não vai reconhecer. O organismo cria anticorpo. Por isso que ele tem que usar imunossupressores. Então, ele fica numa balança. Ele vai imunossuprimir o organismo em si, mas ele não pode imunossuprimir demais, porque ele fica vulnerável a complicações como infecções. Então, ali ele continua o tratamento, mas sem precisar de ficar preso em uma máquina. Interessante, então. Agora, essa fila do transplante, parece que aí é que é uma angústia, não é isso? Isso. A fila do transplante, ela funciona da seguinte forma. Às vezes a gente imagina que o paciente entrou hoje na hemodiálise e ele vai ser o último da fila. Não, não é assim que funciona. O paciente ingressou hoje na hemodiálise, ele passa, né, por entrevista, não, eu quero ser transplantado, então primeiro a gente pergunta, se o paciente não quer, a gente nem dá seguimento para aquilo. Então, quando ele fala que decide, não, eu quero fazer o transplante, eu quero entrar na fila, então ele não entra no último da fila. A gente coleta o exame dele, manda para um laboratório, que é o HLA, que vai ver a questão da compatibilidade, o painel desse paciente ali, de anticorpos e tudo, de reatividade. E através daquilo, depois que o paciente passou por uma avaliação de vários especialistas que observou como que está o organismo dele e viu o painel dele, ele é colocado no sistema. Surgiu um rim que é compatível, mais compatível com o dele, é selecionado 5 pacientes. Esses 5 pacientes lá é entrevistado, o que tiver maior chance daquele rim ter sucesso, ele é transplantado. Então pode ser rápido. Pode ser rápido. Nós temos, graças a Deus, nós temos aqui
pelo o tamanho da clínica, um volume bem significativo de transplante. Que já foram feitos. Há 2 semanas, o Walter, que é um paciente nosso, foi transplantado. E nesses 12 anos aí de Nefrocenter, muitos transplantes já foram feitos de pacientes. Já foram feitos de pacientes, com certeza. E a Nefrocenter cuida disso, de encaminhamento para transplante? Sim, as clínicas têm que fazer. O paciente chegou ali, a gente coleta o exame dele e manda para o HLA e manda para o serviço de acompanhamento de transplante, que é em Goiânia, os centros. É isso aí, interessante, assunto envolvente, saúde é o assunto aqui hoje, nessa noite de entrevista com ele, o doutor Márcio Moraes Ribeiro, proprietário da Nefrocenter. Agora, doutor, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu quero te deixar à vontade aí, ainda sobre Nefrocenter, de algo mais que queira falar. Eu que convivo aí com vocês, converso mais com a Lucimar, ela sempre fala essa tabela do SUS, né? Essa é a grande bronca, né? Essa é a grande bronca. Nós já há 12 anos aí, a gente está sendo enforcados, entendeu? Porque hoje o SUS paga R$ 240,97 numa sessão de hemodiálise. R$ 249. R$ 240,97. Uma sessão numa de hemodiálise. sessão. E hoje ela custa para a gente 343. A conta não fecha. Você tem uma equipe ali, como é que funciona? Fale do seu quadro de servidores. Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais, secretária, assistente social, nutricionista, psicólogo. Então é um quadro que uma folha de pagamento Significativo. E tem um outro problema, Valdeci. A verba, ela tem que passar pela prefeitura. E, às vezes, eu não estou falando de gestão nenhuma, mas tem alguns lugares que não repassam. Entendeu? Essa verba, ela vem direto do federal e cai. E não cai na conta da clínica. Não cai na conta. Deveria cair na conta da clínica. Tem que repassar para o órgão público. No caso de Porá, é a prefeitura? É a prefeitura. Passa para a prefeitura repassa para a gente. Mas no caso de Porá, os repasses estão sendo feitos? Estão sendo feitos. Tem alguns serviços que a gente prestou na UPA e tudo, que faltam ser acertados, mas a verba está vindo. Está contento. Está contento, exatamente. E no mais, o que dizer sobre a nossa Nefrocenter? Nós temos lá um prédio que é desse tempo todo, de 12 anos, uma infraestrutura, a empresa tem projeto de expansão, ou dá para atender o dia a dia da nossa região? Como que a Nefrocenter planeja a nível de futuro? É ampliar se tem condições, entendeu? Se o Estado de Goiás enxergar que precisa olhar de forma diferente para essas clínicas que hoje sobrevivem, estão sobrevivendo. Mas quando você fala de SUS, aí é a nível federal, né? O Rio de Janeiro agora, em 14 de maio, reconheceu que precisa complementar. E Goiás não faz isso? Não faz isso. Que a fístula, lá no Rio de Janeiro, eles tiveram uma grande conquista. O Estado saiu no Diário Oficial, 14 de maio, na ABCDT foi lançado 19 de maio, o Estado entrou com a coparticipação para poder complementar a tabela que está defasada e ajudando nas confecções da fístula. Porque o que acontece? Hoje nós recebemos, aí, em média, do SUS, 900 e poucos reais para poder confeccionar a fístula com o cirurgião, porque a gente faz o contrato com o cirurgião. Mas o cirurgião me cobra, dependendo do acesso que ele vai confeccionar, 3 mil, 4 mil reais. Entendeu? Então, a conta não fecha. É isso aí. E vocês têm uma entidade, né, que reúne os empresários de empresas de clínicas de hemodiálise. Isso. E tem uma força aí, política, mas não está sendo suficiente para Não está sendo suficiente. E depende do Estado. Desde que nós abrimos, igual essas clínicas de Aparecida, de Goianésia, Caldas, a gente vem lutando para poder conseguir isso, conscientizar o político ali, que está na frente, entendeu? Que é importante fazer isso. E a prevenção é fundamental. Outro ponto aí na prevenção que a gente não colocou, né, é evitar excesso de açúcar. Hoje, Coca-Cola demais, entendeu? Produto industrializado, processado, refinado, isso. Não só o rim,
mas como o organismo inteiro é afetado. O doutor Márcio Moraes Ribeiro, daqui a pouquinho, ele vai falar para nós sobre política. Tem uma novidade por aí. Mas antes, para encerrar essa parte aqui, que é de saúde, eu quero ouvir dele ainda sobre a prevenção. Está lá a Nefrocenter cuidando, são mais de 100 pacientes renais crônicos de Iporá e da região que tem que 3 vezes por semana ir para lá para fazer essa hemodiálise. E toda pessoa que cuida bem tem que atentar à medicina preventiva. Para encerrar essa parte aqui, doutor, o seu recado aí para que as pessoas realmente pratiquem a saúde preventiva como forma de não necessitar da Nefrocenter. Isso. E não necessitar de nenhuma disfunção de nenhum órgão aí. Porque a prevenção, hoje, é você buscar uma alimentação que você tem que olhar o que aquele alimento está me trazendo de nutrição. E a alimentação é a base, né? É a base. É alimentação associada com gerenciamento, porque tudo vira uma reação em cadeia. Se você não alimenta direito, você vai ficar ansioso, você não dorme, e aquilo vai desgastando o físico. E eu sempre falo para os meus pacientes, na abordagem ali, que é uma abordagem ampla que a gente tem que fazer com o paciente, é deixar ele ciente do seguinte, eu até classifiquei que a gente tem 4 corpos, entendeu? O seu corpo mental, você tem que policiar a sua mente. O que você coloca na sua cabeça, você sente no organismo e libera substâncias que não são desejadas, que não vai te fazer bem. O seu corpo emocional, suas vivências, as situações que você superou ou não, entendeu? Isso afeta no seu físico. A sua espiritualidade também, você tem que ter conexão. E o físico, que é a atividade física, a alimentação, uma boa noite de sono, gerenciamento do estresse. Se você tiver noção disso tudo, você consegue equilibrar a máquina e ter uma vida mais tranquila. É isso aí, ó, o recado dele aí para praticar a saúde preventiva, para evitar esse cotidiano aí de hemodiálise que acaba sendo chato, né? A pessoa acostuma, mas acaba sendo, melhor sem esse dia a dia com hemodiálise. Com certeza. Nossas transmissões têm apoios do Baratão Shop, da Bioenge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise. E a gente aqui na entrevista de hoje vai partir aqui para o final do bate-papo com ele, o doutor Márcio Moraes Ribeiro. Ele é de uma família tradicional de Caiapônia, família Moraes, e ele tem sangue político nas veias, tem a genética, tem o DNA. E ele já revelou para alguns, eu já sou conhecedor, de que ele tem um projeto aí de pré-candidatura a deputado estadual nessas eleições 2026. Agora vamos ouvir dele. Essa é a novidade política da semana aqui em Porá. Fale disso. Isso foi uma decisão que eu tive que, vamos dizer assim, desenvolver muito, me preparar e entregar nas mãos de Deus, porque não é fácil entrar no meio político sem ter uma base, sem ter nada, do nada, não é fácil. Tem que ter muita força de vontade e coragem. Mas o que me motivou isso foi estar na linha de frente, diante disso tudo. Encontrar dificuldade onde não era na medicina que eu ia conseguir resolver o problema, era na rede pública, entendeu? Tem a ver até com essa reivindicação sua, de tanto lutar para melhorar a tabela do SUS com relação às clínicas de hemodiálise. De repente, é dentro da política que se corrige isso. Não só para a Nefrocenter, mas para as outras clínicas. Para as outras clínicas. E vou além. Eu faço um trajeto semanal, Goiânia e Iporá, estrada. Passou da hora dessa estrada até Iporá ser duplicada. O fluxo de carro aumentou muito. Eu pego de madrugada, saio de madrugada para não poder pegar um fluxo menor. Mas, no decorrer do dia, esse fluxo aumenta muito e o risco aumenta muito. Nós já perdemos várias pessoas conhecidas aí nesse trajeto, entendeu? Então, eu acho que isso passou da hora de também colocar em pauta para poder ser realizado. Ele colocou o nome dele, então, aí à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Ele é da família Moraes. Um pouquinho da família Moraes para nós. Eu me lembro do ex-prefeito de Caiapônia, o Joaquim Moraes. Fale um pouquinho aí dessa sua genética aí, familiar com relação à política. Joaquim Moraes, meu avô, né, que tem uma referência de pai aí, ele foi prefeito em Caiapônia, depois emancipou Palestina, né, e foi prefeito de Palestina também.
E o que acendeu um pouco essa veia foi porque a gente ouvia falar muito bem dele e ele deixou um legado muito grande. Eu acho que é isso que o político tem que fazer, deixar um legado positivo para poder desenvolver a região. Eu não sou político, entendeu? Mas vi na posição de ter que posicionar e tentar uma posição para a gente poder lutar para o município, que eu agradeço muito Iporá. Agradeço muito Iporá pela oportunidade. Então, eu acho que eu tenho como fazer algo para poder ajudar Iporá mais ainda do que a hemodiálise. É isso aí. Então, ele está aí à disposição, é um nome da cidade, é um nome da região, a serviço aí da nossa política, para fortalecer politicamente a região. Agora, partidariamente, o que pode ser dito aí sobre a sua pré-candidatura? Em termos de partido, como é que você se coloca? Hoje eu viabilizei, né, como eu estou entrando, eu tenho que procurar o partido que tem mais chance de eu conseguir com menos votos, né? Mas hoje eu estou lançando aí, ainda não defini colocações, a gente está construindo ainda a base. Mas o seu partido parece que é o Democracia Cristã. Isso, é o Democracia Cristã, exatamente. É isso aí. Então, aí, tivemos a entrevista com ele, falamos de Nefrocenter, a história da clínica, o dia a dia dos renais crônicos, tudo que a família dele tem feito por Iporá aí, na saúde, nessa área, e falamos de política, a respeito dessa revelação aqui, que o povo até então não sabia, de que ele é um pré-candidato a deputado estadual, é do Democracia Cristã. Obrigado por você ter vindo, doutor. Foi um bate-papo esclarecedor, um bate-papo importante. Eu que agradeço. E a gente, doutor, termina aqui os nossos bate-papos sempre entregando aqui um presentinho, uma lembrancinha para quem é que vem. No caso, hoje aqui, vamos entregar de lembrancinha, até para recordar esse momento aqui, ó, algo personalizado. Leva o nome aqui, ó, doutor Márcio Moraes Ribeiro. E o que tem aqui dentro é um objeto também personalizado, personalização essa que é feita aqui pelo Oeste Goiano, está aqui um kit churrasco. Maravilha, muito bom, gosto demais. É um kit churrasco, o doutor Márcio levar e lembrar desse momento, desse bate-papo. Valeu. Muito obrigado. E em retribuição, se você quiser fazer um check-up, você tem uma consulta lá para a gente poder fazer uma avaliação e conversar um pouco mais. Estaremos lá. Tá bom? Vamos cuidar da saúde. É isso aí, gente, foi muito bom falar com ele, sempre assim. Terças e quintas são ocasiões especiais aqui no OG Notícias. Ocasião de levar até você conteúdos como esse. Foi bom demais. E na próxima quinta, quem vai estar aqui é o pessoal do IF Goiano, é porque tem novidade por lá. O pessoal do IF Goiano será assunto nosso aqui na quinta. Até lá, um abraço a todos.